Esse vídeo revela algumas verdades que estão escritas na Bíblia, mas que a religião faz questão de esconder. Se você é uma pessoa que quer conhecer a verdade para não continuar na mão de pessoas inescrupulosas que aproveitam da falta de conhecimento de muitos e exploram a boa-fé das pessoas, então você não pode deixar de ver esse vídeo. Nós hoje vamos falar sobre Jesus e Maria. Tudo o que eu vou falar aqui está nas Sagradas Escrituras, mas como há no mundo muitas religiões que não seguem as Escrituras, pode ser que você tenha aprendido de forma errada. A verdade é o que está na Bíblia, e isso nem sempre é o que a religião ensina. Neste vídeo eu vou falar desde a maldição lançada sobre a serpente, o diabo, vou falar das profecias que anunciavam que Jesus viria ao mundo, nascido de uma virgem, vou falar do seu nascimento, vou falar da Virgem Maria, vou explicar a respeito do filho que ela teve, como isso aconteceu e por que aconteceu, e vou falar também sobre a reza da Ave Maria. Mas veja bem, você só deve assistir esse vídeo se você estiver preparado para ouvir a verdade. E se você começar a assistir, vá até o final, porque muita revelação vai ser dada para você nesse vídeo. O evangelista João, chamado por muitos religiosos de São João, ele nos apresenta Jesus da seguinte maneira. Ele diz, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, está escrito assim: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, quer dizer, por meio da palavra. Deus fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender que Deus é um só, em três pessoas distintas. O Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, a palavra pelo meio da qual todas as coisas foram criadas, e o Espírito Santo, que é o que realiza todas as coisas. Os três são um único Deus, mas não são a mesma pessoa, embora sejam um. Mas essa explicação sobre a Santíssima Trindade eu vou deixar para uma outra ocasião. Hoje nós vamos falar de Jesus, quem ele é, como ele veio ao mundo e por que veio. Nós já conhecemos a respeito de Adão e Eva. E sabemos que foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. Ao darem ouvidos à serpente, Adão e Eva foram enganados e se colocaram sob o jugo do diabo. A Bíblia diz em Romanos 6,16 que daquele a quem vos apresentais para servir, para obedecer, sois servos destes a quem obedecestes, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, ao pecar, a humanidade se tornou escrava do mal. Nós já conhecemos essa história. Deus amaldiçoou o homem e a mulher, expulsando eles do paraíso. Isso é, eles foram expulsos da presença de Deus. E a partir daí, o diabo então começou a fustigar a humanidade com as suas maldades. Mas nessa mesma ocasião, o Senhor também amaldiçoou a serpente. E ele prometeu que a semente da mulher esmagaria a sua cabeça. E isso já era uma profecia de que Jesus viria ao mundo. Muitos e muitos anos se passaram desde esse dia, e a humanidade sofrendo sob as garras do maligno. Atrocidades e mais atrocidades eram cometidas, e o homem já não aguentava mais estar sob a autoridade do maligno, em que era conduzido pelo espírito do erro, levado de um lado para o outro, tropeçando no pecado e convivendo com todo tipo de desgraça. Uma pessoa ou outra, ela buscava e servia a Deus, mas a grande maioria estava desviada. Deus então deu os mandamentos, pelos quais o homem ficaria livre do mal se os cumprisse. Mas isso era impossível, porque era impossível cumprir todos os mandamentos. E qualquer que tropeçasse em um só ponto da lei, se tornava réu de toda ela.
Então surgiram os profetas. Falavam de um que viria e livraria o povo do sofrimento. Isaías profetizou dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Desde então, a humanidade aguardava a chegada desse dia. Isaías também disse que esse menino nasceria de uma virgem. Ele disse, capítulo 7, versículo 14, está escrito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse dia chegou. Cerca de 700 anos depois, isso está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem que estava prometida em casamento a um certo homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. Então o anjo chegou ao lugar onde ele estava e, ao se aproximar, ele disse: o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quer dizer, em outras palavras, ele disse: Maria, dentre todas as mulheres você foi abençoada, você foi a escolhida por Deus, o Senhor está contigo. Então, quando ouviu tais palavras, Maria ficou surpresa. Então o anjo disse a ela: Maria, não tenha medo, porque você foi escolhida por Deus e você vai engravidar e vai dar à luz a um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. E então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por este motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Bom, aí tem o caso de José. Maria estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles coabitassem, ela engravidou. E então José, como era um homem justo e não queria desonrar Maria, ele planejou deixá-la sem que ninguém soubesse. Mas o anjo do Senhor então lhe apareceu em sonhos, dizendo: não tenha medo de receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, ao despertar do sonho, José fez conforme o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, ele não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Você pode ler isso em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Agora preste atenção para você entender direitinho, porque por falta de entendimento, por não conseguir entender o que a Bíblia diz, as pessoas ficam por aí falando da Virgem Maria como se até hoje ela fosse virgem. Não é. Maria não morreu virgem, ela teve outros filhos. Vamos ler com calma o que está escrito em Mateus, capítulo 1, do versículo 24 ao 25. Diz assim, versículo 24: José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher, contudo não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. É assim que está escrito. Filho primogênito significa o primeiro filho. A Bíblia não diz filho unigênito, que significaria filho único. Ela diz primogênito. Se está escrito primogênito, significa que foi o primeiro. Depois deste, ela teve outros filhos. E é claro que não poderia ter outros filhos
e continuar virgem. Concorda comigo? Observe que no versículo 25 diz que José não coabitou com ela até que ela deu à luz. Depois eles viveram normalmente como marido e mulher e tiveram outros filhos. Embora alguns religiosos insistem em conservar Maria virgem, a Bíblia claramente diz o contrário. Veja que em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus começou a ensinar entre o seu povo, as pessoas que o conheciam perguntavam admiradas: de onde esse tira tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão do Tiago, do José, Judas e Simão? E não convivem conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Isso está escrito em Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3. Como nós podemos ver, Maria teve mais 4 filhos e pelo menos mais 2 filhas. Porque eles diziam: não convive conosco suas irmãs? Quer dizer, no plural. Isso dá a entender que eram mais de uma irmã que ele tinha. Pelo menos 2 tinha que ser, mas podia ser mais. A Bíblia não dá os nomes das irmãs, fala dos irmãos. Sabemos que eram 4, porque está escrito na Bíblia que eram 4 irmãos. Eles diziam lá: não são os seus irmãos José, Tiago, Judas e Simão? E não convivem conosco as suas irmãs? Então, quer dizer, diz o nome de 4 irmãos, mas não diz das irmãs. Sabemos que é mais de uma porque está no plural a frase. O importante é que você saiba que Maria era virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela deixou de ser. Mas não é só isso, não. Tem outra coisa que você precisa saber também a respeito de Maria. Aguenta aí que eu já volto. Dá só um minutinho. Outra coisa que você precisa saber a respeito de Maria é que Maria não é a mãe de Deus. Eu não estou blasfemando, não. Eu estou ensinando para você o que está escrito na Bíblia. Maria não é a mãe de Deus. Se você é um daqueles religiosos que não quer saber a verdade, prefere aceitar as mentiras que a sua religião te ensinou, então eu acho que você nem deve continuar assistindo esse vídeo. Eu não quero te ofender, não vou ofender ninguém, mas se a verdade te ofende, é porque você não é filho da verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que ama e pratica mentira, Jesus disse em João 8,44, é filho dele, do diabo. Está escrito assim. Eu repito, não sou eu quem está dizendo, está escrito na Bíblia. Foi Jesus quem disse, vamos ler, está escrito assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele dizia isso aos judeus que queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, porque ele ensinava a verdade. E Jesus continuou dizendo: ele, o diabo, é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu não estou aqui para fazer apologia a religião nenhuma. Eu não tenho nada a ver com religião de ninguém. Cada um acredita no que quer. Eu acredito em Deus. E Deus não é religião. Quem acredita em Deus acredita no que Ele fala. E a Bíblia é a palavra dele. Eu estou aqui para mostrar para você a verdade que está escrita na Bíblia. E o que é que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá no início da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia. Está escrito assim: no princípio, presta atenção que eu estou te mostrando que Maria não é mãe de Deus. Lá no início da Bíblia está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você concorda com isso? Acredita que isso é verdade, que foi Deus quem criou os céus e a terra? Se você acredita, então você concorda que Deus existia antes de Maria.
Concorda ou não concorda? Você concorda que foi Deus quem criou o homem e criou a mulher? Como é então que Maria poderia ser a mãe de Deus? Claro que não poderia. Mas daí você vai me dizer, não, mas está escrito na Bíblia que Maria foi a mãe de Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus. Daí então se diz que Maria é mãe de Deus. Mas não é bem assim que está escrito na Bíblia. Preste atenção. Primeiro, Jesus, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, lá no princípio, e o verbo era Deus. E tem uma outra tradução, como eu já falei, que está escrito no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Segundo, para salvar a humanidade, Deus precisava enviar o seu Filho ao mundo. E mesmo sendo Deus, ele não podia violar as regras que foram estabelecidas por ele próprio. E que regras são estas? Vamos ao Salmo de número 115, versículo 16, onde está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Suponha que eu te dei uma casa. Se eu te dei, ela passou a ser sua. A partir daí, eu não posso mais entrar nela de qualquer jeito, se você não me convidar. Se você deixar uma janela aberta, por exemplo, eu não posso simplesmente pular a janela e entrar na casa. Eu só posso entrar se for pela porta, isso é, se eu for convidado e você me abrir a porta. Concorda? O Salmo 115, versículo 16, diz que Deus deu a terra aos homens. Isso é verdade? É. E quando é que Deus fez isso? Quando ele criou o homem, está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe aqui que o pai estava falando com outra pessoa. Havia ali com ele outra pessoa que era semelhante a ele. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem poderia estar ali com ele que fosse semelhante a ele? Jesus, claro, o seu filho. Só o filho é semelhante ao pai. E isso confirma o que João disse. Ele estava no princípio com Deus. Mas continuando a leitura, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Então aqui fica confirmado que Deus deu a terra para o homem. E deu a ele o domínio sobre tudo. Deste modo, Deus não poderia mais entrar na terra se não fosse pela porta. Preste muita atenção para você entender, porque esse assunto é um assunto meio extenso, e se você distrair um pouquinho, você não vai conseguir entender nada. Jesus disse em João 10, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos entender o que o Senhor Jesus dizia. O aprisco das ovelhas a que ele se referia é o mundo dos homens, é o nosso mundo. E a única porta de entrada para o mundo dos homens é o ventre materno. Nenhuma criança vem no mundo sem passar pelo ventre materno. Por este motivo, para vir ao mundo, Jesus, que já existia desde antes da fundação do mundo, ele precisava nascer de uma mulher para entrar no nosso mundo. Ele tinha que entrar no mundo pela porta, porque senão ele seria ladrão salteador. Ele tinha que entrar, tinha que passar pelo ventre materno. Não podia ser diferente. Então Deus escolheu Maria, que era uma pessoa pura, virgem, era da linhagem de Israel, do povo que cria em Deus, que vivia em santidade, para ser a porta de entrada para Jesus neste mundo. Maria não foi a progenitora de Jesus. Progenitora é aquela que gera, que dá origem a outra pessoa. Maria não gerou Jesus. Ele foi colocado no ventre dela pelo Espírito Santo. Jesus não nasceu de Maria. Jesus, o Deus, não nasceu de Maria. O menino Jesus, sim, mas o Deus Jesus, não. Ele já existia desde o princípio. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6,
afirma que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em outras palavras, ele é de eternidade à eternidade. Qual o papel de Maria nessa história, então? Servir de porta de entrada para Jesus nesse mundo. Então Maria não foi importante? Claro que foi. Mas a missão dela foi essa, acabou aí. A partir de então, diz a Bíblia que ela amou José, teve filhos como toda mulher e viveu uma vida normal. Então Maria não é santa? Não é. Não é santa. Não é. Ela foi santa. Já morreu. Por isso eu não posso mais falar que ela é santa. Hoje ela é defunto. Santo significa separado da corrupção do mundo. E ela era uma mulher pura. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que foi dado para ela algum poder para operar milagres ou para interceder por quem quer que seja. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Não sei de onde inventaram que ela pode interceder pelos pecadores. Aliás, quem já morreu não pode fazer mais nada. Mas Jesus também não morreu? Sim, morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. E quem morreu foi o homem, Jesus, não Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse 1,18. Quando ele apareceu para João na ilha de Patmos, ele disse: Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Quando ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e disse-lhes: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Também está escrito em Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Isso quer dizer, todos os anjos têm que dobrar o joelho, os homens e os demônios têm que se curvar. Tem que se ajoelhar diante do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E toda a língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Romanos 14, 11 diz: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que eu sou Deus. A visão que os religiosos têm de Jesus é do homem que nasceu da Virgem. E por esse motivo muitos dão a Maria mais honra do que ao próprio Senhor Jesus. Uma certa vez houve até quem colocasse no Facebook a seguinte frase: quem não honra a mãe, não honra o filho. Eu não faço nem ideia de onde ele tirou isso. Da Bíblia não foi. E esse é um pensamento absurdo de quem mostra não conhecer as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, certa vez, ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus insistiu: mas e vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Todas as pessoas ali viam Jesus como o filho do carpinteiro, como o filho de Maria, como um homem. Mas Pedro foi o único que teve o entendimento para saber que quem estava falando com ele ali não era um homem, mas era o próprio Deus encarnado naquele homem. Jesus, o Filho de Deus, no corpo de um homem. É assim que nós temos que ver Jesus, não como um ser humano, como o filho de Maria, embora ele tenha vindo dessa forma. Não temos que nos apegar à carne e ao sangue, isso é, ao ser humano. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É assim que você deve ver Jesus. Pedro foi o único que compreendeu isso, mas também essa compreensão não veio dele próprio, foi o Pai que está no céu que revelou para ele isso. Todo mundo olhava para Jesus como um homem, mas Deus revelou para Pedro que aquele que falava com ele era divino. Não era carne, nem era sangue, não era humano, embora estivesse em um corpo humano. É errado
adorar Maria como mãe de Deus. Ela não é, não foi e nunca poderia ser a mãe de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em algumas ocasiões, ele deixou isso bem claro para ela. A primeira vez foi quando Jesus tinha 12 anos e, juntamente com seus pais, eles foram à festa da Páscoa em Jerusalém. Isso está escrito em Lucas capítulo 2, dos versículos 43 ao 50. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. E pensando que ele poderia estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado a ele, voltaram a Jerusalém, à sua procura. E 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando os doutores da lei. E todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe, a Maria, ela lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E então veja o que ele respondeu para ela. Ele disse: Por que vocês me procuravam? Não sabeis vós que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles, porém, não entenderam nada do que ele lhe dissera. Mas Maria guardava isso no coração. A segunda vez foi num casamento, na cidade de Caná da Galileia, quando acabou o vinho. Então Maria foi falar com Jesus, veja o que ele lhe respondeu. Vamos ler em João capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. E então ele respondeu: Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem mais. Uma certa ocasião, Jesus estava ensinando a multidão. Isso está escrito em Marcos capítulo 3, versículo do 31 ao 35. Nisso ele estava ensinando a multidão. Nisso chegaram a sua mãe e os seus irmãos e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Então disseram para ele: Olha, tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E então ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: Eis aí a minha mãe e os meus irmãos. São estes que estão aí, assentados ao redor, ouvindo a palavra de Deus. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Acabou não. Tem mais. Quando ele estava pregado na cruz, você pode ler em João 19, 25 ao 27, junto à cruz estavam a mãe dele, a mãe de Jesus, a Maria, a irmã dela, a Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus então a sua mãe e ao lado dela João, o discípulo amado, ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. Falando a respeito de João. Como quem dissesse: esse é humano como você, eu não. E depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, então, o discípulo a recebeu. Então, como podemos ver, Maria deu à luz ao homem Jesus, cujo corpo seria mais tarde dado como expiação pelo nosso pecado. Expiação significa substituição. O homem Jesus foi levado à cruz para morrer em nosso lugar, levando sobre si as nossas enfermidades. E como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas nós fomos sarados. Mas ela não foi a mãe de Deus, foi a mãe do homem Jesus. Jesus, Deus Filho, sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. Mas o erro não é só esse não. Também é errado rezar a Ave Maria. E eu digo isso por 2 motivos. Primeiro, que não se deve invocar os mortos. E Maria é morta. E que está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Rezar para Maria, além de invocar os mortos, é uma forma de culto. Uma certa vez um padre me disse que eles não adoravam Maria, eles veneravam. Venerar
é tratar com respeito, mas é também prestar reverência. Jesus nunca desrespeitou Maria, mas não vemos em nenhum lugar da Bíblia que ele tenha prestado reverência a ela ou que tenha recomendado alguém a fazer. Falar a verdade a respeito de alguém não é faltar com respeito. Reverenciar alguém e lhe prestar louvor é o mesmo que lhe prestar culto, e isso é pecado. A Bíblia deixa bem claro que todo louvor, honra, glória e poder pertencem a Deus. Portanto, qualquer forma de querer dar louvor, dar honra a quem quer que seja, é pecado. Mas isso não é nenhuma novidade, não. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E olha que tem religião aí dando mais valor para Maria do que para Jesus. A reza da Ave Maria não é agradável aos olhos de Deus. E no que é que essa reza não é agradável? No que isso desagrada a Deus? Vamos ver. A reza começa assim. Dizem aí, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Aqui está repetindo as palavras de saudação do anjo Gabriel, conforme está escrito em Lucas 1,28. O anjo disse para ela, salve, agraciada, o Senhor é contigo. E a reza continua com a saudação de Isabel, parenta de Maria, a saudação que ela proferiu quando ela foi visitar. Lucas, capítulo 1, versículo 42, diz assim, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa saudação foi feita a Maria pelo anjo e por sua parenta Isabel. Não tinha nada demais e até hoje não seria errado fazê-la se Maria ainda fosse viva. Não teria nada demais em saudar ela por ter sido escolhida por Deus. Mas acontece que ela já morreu. E a Bíblia proíbe de cultuar os mortos. Não se fala com morto. Não tem por que eu fazer saudação a nenhum morto. Aí já começou a desagradar a Deus, porque não está respeitando o mandamento divino. Deus proibiu de cultuar os mortos, isso está escrito em Levítico 19:31, capítulo 20, versículo 6 e também Levítico 20:27. E tem ainda outras passagens bíblicas que falam a respeito disso. Mas continua na reza. Aí agora já passa de desagradável a blasfêmia. Dizem assim, Santa Maria, Mãe de Deus. É verdade que Maria era santa até o nascimento de Jesus. A Bíblia não diz mais nada a respeito dela. Eu também acredito que ela se manteve em santidade. Mas Mãe de Deus, claro que ela não foi. Já explicamos, já mostramos sobre isso. Uma outra coisa, os rezadores dizem, rogai por nós pecadores. Como é que uma pessoa que já morreu pode rogar por alguém? Algum religioso pode dizer, ela morreu, mas está no céu ao lado do Nosso Senhor. Quem foi que disse isso? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Segundo o que me consta, e isso está escrito na Bíblia que eu vou falar, está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem ninguém que possa fazer mediação, que possa intermediar o meu assunto com Deus, a não ser Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não espere que Maria vai interceder por você, porque isso não vai acontecer nem hoje e nem na hora da sua morte. Mas eu vou interceder por você. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço misericórdia por essa pessoa que aprendeu tudo errado na vida. Meu Deus, abra o entendimento dela, para que ela possa compreender que não há outro Deus senão o Senhor. Pai, inclina o coração dessa pessoa para te buscar e põe no coração dela o desejo de te conhecer cada dia mais.
Eu vou agora abençoá-la e, em nome de Jesus, eu amarro todo o espírito do inferno que tem prendido essa pessoa na mentira, que tem cauterizado a mente dela para que ela não conheça a verdade, e ordeno que sejam quebradas as cadeias do inferno que a estão prendendo. Estão amarrados agora também todo o espírito de enfermidade, espírito dos vícios, espírito da discórdia, das contendas, do desentendimento familiar. Eu proíbo que continue agindo, eu mando saia em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por estas vidas que estão sendo ganhas através destes vídeos e por outras tantas que ainda virão. A Ti pertence toda a glória. Amém.